eu já consumia Turma da Mônica, mas como consumia qualquer outra coisa, não tinha um apego especial pelos quadrinhos. Eu fui realmente sentir esse apelo com Pokémon. Comecei a comprar revistas de mangá e aí eu pirei muito no mangá. Passei uma boa parte da minha pré-adolescência e da minha adolescência consumindo só mangá. Teve um momento em que eu descobri Sandman e aí mudou tudo completamente. Abandonei o mangá e fui ler só Sandman. Como são muitos desenhistas, né, muitos quadrinistas participando, eu fui conhecendo Milo Manara e entre outros. Eu sempre quis fazer quadrinhos, meu negócio é desenho mesmo, mas eu nunca senti confiança o bastante para desenvolver essa estrutura dos quadrinhos, isso tudo me intimidava muito. Entrei na UNB e no ano passado, depois de muitos semestres, porque o meu curso ele não contempla quadrinhos como currículo, nem como arte, mas em 2013 aconteceu de que um monte de amigas e amigos em comum resolveu chamar todo mundo para fazer uma zine, e aí todo mundo fez, meio que brincando. Só que aí todo mundo gostou e aí começou a ter mais gente fazendo zines e de quadrinhos e convergiu de nesse semestre a gente ter a oportunidade de fazer uma matéria de quadrinhos todo mundo junto na área de comunicação, na faculdade de comunicação. A gente conseguiu conhecer o Ciro Inácio, que tem o blog Raio Laser. É um crítico de quadrinhos, ele foi nosso professor e foi um momento muito feliz, né? Que convergiu todos os estímulos e circunstâncias necessárias e a gente começou a fazer quadrinho. E aí eu comecei também, muito estimulada pelos meus amigos. Meu primeiro trabalho de quadrinhos, e zine também, foi o Ética do Tesão, na pós-modernidade. Eu considero ele um proto-quadrinhos, porque eu ainda não estava muito familiarizada com a construção da estrutura dos quadrinhos e das propriedades básicas. Eu fiz um volume 2 e depois eu comecei a fazer o Batata Frita Murcha com uma galera lá de Brasília. O Batata Frita Murcha foi o coletivo de tirinhas para Facebook. Depois do Batata Frita Murcha eu comecei a fazer a Garota Siririca. Isso tudo aconteceu também simultaneamente. E aí esse ano eu lancei outras 2 zines, que é o Santiago, que participou de uma coleção de zines da galera da Laje, que é um ateliê lá de Brasília. E também eu fiz o SOS, que foi algo que eu produzi no Chile durante a minha viagem. Foi isso. E atualmente eu faço tirinhas pro banquete. Eu quero trabalhar com sexualidade, é o que eu desejo fazer. Nos meus quadrinhos, tenho vários planos para além da Garota Siririca e para a continuação do Ética, para falar mais objetivamente e mais articuladamente sobre sexualidade. Eu tenho feito bastante pesquisa a respeito do tema e das coisas que eu quero abordar. E eu quero ser conhecida como uma quadrinista que faz quadrinhos eróticos também no Brasil. Hoje em dia, por exemplo, eu não gosto mais do que o Manara faz. Eu acho muito bonito, reconheço o valor que ele tem, mas não apela mais para o meu gosto, não me interessa. Isso muito devido ao feminismo, né? A ideia que eu tenho de usar o feminismo como ferramenta para abordar a sexualidade é de desconstruir algumas mentalidades que eu considero opressoras ou discriminatórias. Só de fazer uma história que já não reproduza uma série de mentalidades recorrentes da pornografia, pode fazer uma história que não tenha machismo, não tenha sexismo, não tenha racismo, transfobia, lesbofobia, já vira uma coisa muito diferente do que a gente costuma ver, já ganha um valor todo por si só. Isso já é feminista, evitar essa reprodução de preconceitos, né, acriticamente. Também me preocupa em usar o feminismo de maneira mais explícita, porque eu realmente tenho essa intenção de falar que é feminista, quero que as pessoas entrem mesmo em contato diretamente com o feminismo, percebam que ali tem uma garota feminista fazendo. Trabalho feminismo com sexualidade também, especialmente para mulheres, né? Eu não estou fazendo quadrinhos eróticos para homens, de maneira alguma, assim. O que a minha ideia é fazer para mulheres mesmo. Já passei por vários episódios estranhos por estar desenhando pornografia, coisas eróticas, tanto com pessoas
muito machistas que tiveram uma reação super agressiva e preconceituosa, quanto reações de feministas, que eu botava fé, que eu boto fé. É um assunto muito delicado, né? E que, inevitavelmente, ele estimula umas reações, às vezes, muito imediatas, especialmente por eu vincular no meio da internet, que facilita, né, todas as reações imediatas possíveis. Em geral, o feedback que eu recebo, mesmo negativo, o agressivo, eu acho que eu consigo pegar esse feedback, toda essa reação e aplicar de uma maneira produtiva no que eu faço. Eu fui criticada por feministas, eu consegui ver o que elas estavam dizendo, eu acredito, né, que eu consegui ver o que elas estavam criticando, concordei e eu pude trabalhar a partir disso. Mudei muita coisa no Garota Siririca graças às críticas de mulheres feministas que me apontaram para caminhos perigosos que eu estava seguindo, sabe? Também acabaram me acordando para essa necessidade de fazer pesquisa e de não ficar me bastando na minha experiência pessoal também. Os caras, que geralmente são homens, que me abordam de maneira mais agressiva e preconceituosa, é doloroso e é cansativo, desgastante, né? Lidar com pessoas que estão ali só para te destruir mesmo e te deixar para baixo. Mas eu ainda vejo como um sinal positivo, porque enquanto os homens machistas estiverem aí reclamando muito do que eu faço, talvez eu esteja fazendo certo, porque, né, é meio que exatamente o que eu quero. E pelo menos as críticas que eu recebo de homens, por exemplo, quando eles não gostam, é muito porque eles não se sentiram contemplados, eles perceberam que aquilo não apela ao desejo deles, então eles ficam muito nervosos e aí vão me criticar e falar mal do que eu faço. Em geral, é por aí. Pra quem tá começando a fazer quadrinhos, a desenhar, quem tá entrando na faculdade, assim, né? Eu acho que os fanzines são essenciais porque eles são essa plataforma livre, absolutamente livre, de baixo custo e fácil acesso, que você pode usar para publicar o que você deseja, né? Assim, eu não sei por que levou tanto tempo pra gente redescobrir o fanzine. Não entendo por que caiu em desuso. Porque é essencial essa ferramenta, né? Onde você corta todos os intermédios difíceis de conseguir. Por exemplo, uma editora, alguém que vai te apadrinhar ali e te ajudar. Você não precisa de nada disso. O fanzine corta todo esse caminho e é você em contato direto com o seu público, produzindo seu próprio material. E hoje a gente já tem uma rede tão grande de fanzines, você não vai precisar estar legitimado para você finalmente publicar o seu livro. Isso é um conflito, assim, né? Porque eu gostaria muito de conseguir acessar os grandes meios de comunicação e publicar meus quadrinhos através de grandes editoras. Eu gostaria de ganhar dinheiro. Realmente ganhar muito dinheiro fazendo quadrinhos, né? E é através desses grandes meios, publicando na Folha. Mas tem essa questão da ideologia desses meios de comunicação que, em geral, vão contra a minha própria ideologia. Quer publicar uma Garota Siririca, colocando a notícia da mulher que foi espancada na sessão de diversão, sacou? Não quero participar disso, eu prefiro ficar na minha, no underground. Então eu prefiro que não, eu tenho procurado descobrir outros meios para ganhar esse dinheiro, que não seja esperando um dia trabalhar num lugar que ofenda a minha ideologia e as minhas convicções, assim. A Garota Siririca nasceu de uma aflição muito grande minha, das minhas próprias experiências. Por muito tempo, a minha sexualidade foi muito construída a partir de umas mentalidades heteronormativas compulsórias mesmo. Era tudo muito voltado para o homem, para a relação sexual, com a penetração, muito por causa do mangá que eu li durante a minha pré-adolescência e tal. Por causa da pornografia, que foi realmente através dessa pornografia comum, de vídeo pornô, que eu tive a minha educação sexual, porque nem a minha escola nem a minha família contemplaram essa necessidade minha. Eu já estava muito preocupada com o lance do orgasmo, assim, fazia um tempo que eu nunca tinha tido. Chegou um determinado momento que eu estava muito deprimida, porque eu tinha terminado um relacionamento que foi abusivo, que foi muito longo e difícil. E eu fiquei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa por mim, sabe? Um dia lindo, eu me apaixonei por uma menina e eu não podia estar com ela. E eu fiquei, cara, talvez eu vá me masturbar nesse momento. E aí eu fui, fiz e tive o meu primeiro orgasmo e fiquei chocadíssima, porque até então eu acreditava que eu não era capaz, sacou?
E depois de 40 minutos lá trabalhando, isso eu consegui. E aí eu decidi que ia ter um orgasmo por dia, assim, a partir desse dia. E esse exercício me rendeu umas situações bizarras, não tão bizarras quanto da Garota Siririca, mas umas bizarras, né? Do tipo até de ir pra UNB com o meu notebook pra fazer um trabalho, e quando eu abro tá o vídeo pornô que eu esqueci de fechar, assim, sacou? E aí eu comecei a pensar, tipo, véi, seria massa se eu fizesse uma história em quadrinho a respeito disso, sabe? Eu já tenho essas histórias e eu pensei, pô, sou mó, véi, Garota Siririca, esse título. Não tem nada assim sendo feito no Brasil. A gente tá mó faltando quadrinhos de Minas, tá mó faltando personagens femininas interessantes. Eu tinha recebido já uma crítica do Ciro, que o Ética do Tesão não era quadrinhos. E aí eu fiquei, pô, eu vou fazer quadrinhos, eu vou provar pra ele que eu sou quadrinista. Já muito intencionada de criar uma personagem que fosse interessante em termos de representação feminina. Eu já queria falar de pornografia sem estar apelando ao tesão dos homens, eu queria falar com as mulheres sobre isso, queria realmente tentar abordar o tema do corpo e do sexo de uma maneira natural, que não fosse necessariamente com o intuito de excitar o leitor, assim. Eu aprendi muito a fazer quadrinhos através da Garota Siririca, né? Utilizei realmente as estruturas formais e pude fazer experiências entre requadros, sarjeta, com balão de fala. E eu pude experimentar criar uma personagem e desenvolver esse mundo da Garota Siririca. Chegou um momento em que eu não consegui mais usar as minhas próprias experiências pessoais. E aí houve uma necessidade de eu ir estudar roteiro a respeito mais de sexualidade, de masturbação, ir atrás de fazer curso de ginecologia autônoma. Eu acho que hoje ela já mudou bastante, tanto no modo de fazer quanto nas ideias que eu estou expondo, assim, na maneira como eu estou expondo. Quando entrei em contato com o feminismo e fui ler sobre direito reprodutivo sexual da mulher, fui ler a respeito de lesbiandade, de sexualidade, identidade de gênero, foi que eu tive uma visão muito mais lúcida do que estava errado ali comigo a respeito da minha mentalidade de sexualidade, assim, da minha própria sexualidade. Foi só a partir desse contato com o feminismo que eu encontrei outras pessoas e contextos sociais em que eu fosse que me proporcionasse uma maior liberdade para explorar minha sexualidade, né? Também meu curso de artes plásticas, que em geral, pelo menos em Brasília, é um curso com uma mentalidade bem aberta, bem contemporânea. Eu pude passar por diversas experiências, especialmente entre as minhas amigas, graças a todas as relações lésbicas que eu já tive. Eu consegui desconstruir muita coisa ruim e construir muita coisa boa a respeito da sexualidade, assim. Não adianta ser relações livres e falar de relações livres se você não está empenhado em desconstruir o machismo dentro das relações. Que é uma coisa entranhada, sabe? Não acreditar não vai fazer passar. Eu quero imprimir o livro da Garota Siririca porque muitas pessoas pediram e que eu tive coragem de fazer. Eu acho que se fosse por iniciativa própria, talvez nunca tivesse saído. O Catarse rola de adquirir o livro a partir de R$30, mas tem várias outras recompensas. Eu inclusive bolei o kitzinho Amo Sou, Garota Siririca, que vem com um vibradorzinho e um chavador. E tá lá, eu pedi R$20 mil para fazer um livro de 100 páginas. Não custa R$20 mil, mas todo o processo do Catarse custa, né? Porque tem as outras recompensas e tal. Acho que vai sair. E até fevereiro é o mês para imprimir, março é o mês para entregar. Ainda bem que o impresso vai vir, porque finalmente eu tenho um bom pretexto para terminar a história, né? Finalizar e concluir tudo dentro desse livro, assim. Meu nome é Gabriela, eu assino meus trabalhos como Love 6 e eu venho de Brasília, tenho 25 anos e faço quadrinhos atualmente.